Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma segunda-feira em live. Venham participar, minha gente, como não fica aqui para Deus. Oi? O microfone. A falta de hábito com o microfone na mão. Já tem gente aí? Ai, que maravilha. Estão me ouvindo direitinho? Como é que tá aí o som? Alguém pode responder, por favor? Tá balançando assim, minha gente, mas daqui a pouco para. É eu tocando aqui na tela do celular para enviar o convite para geral. Olá, olá, estão ouvindo? Por favor, me avisem se estiverem ouvindo ou se não estiverem. Já tem uma galera aqui. Amém. Obrigado, Senhor. Adelmi, obrigada pela participação. Obrigada pelo sim. Ouvindo perfeitamente. Natália, obrigada, minha querida, pela participação. Vou me sentar aqui para começarmos o nosso bate-papo. Hoje, mais uma vez, não estamos só, né? Além da Lu, que já vem participando das lives, hoje nós temos a Jéssica, que trouxemos para que ela possa partilhar essa experiência sobre o cuidado e também essa temática que é tão delicada, que é sobre a vida, que é finita, e os processos de luto, e, em particular, o luto antecipado, que essa foi uma realidade que ela vivenciou, mas que ela vai falar mais adiante, certo? E para que eu possa contextualizar com vocês, eu vou primeiro passar a palavra para elas cumprimentarem vocês, e na sequência a gente inicia o nosso bate-papo. Tá bom? Boa noite, gente. Me chamo Jéssica Moraes, amiga dessa baixinha. E estou aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha vivência, mas espero que seja um papo que consiga agregar bastante. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, trazendo muita informação, como sempre, né? A contribuição de Jéssica hoje vai somar algo ali que a gente já vem falando, né, em 5 episódios com isso. Então, vamos lá, começar. E aí, como eu havia falado para vocês, o bate-papo de hoje vai girar em torno dessa temática, né? Da finitude da vida, do luto, dos tipos de luto, né? Nós vamos pincelar um pouquinho sobre os tipos de luto, tá? Mas antes de iniciarmos essa parte, eu quero mais uma vez agradecer, né, aos meus amigos que nos apoiam nessas lives, né? Nós temos Thaís e Joelto, da Thaís Minos, José Valdivone, da Super Farma e Farmácia com Jesus. Temos também Aparecida Souza, do Salão Arte e Beleza, Cléia Diego, da Suprema Iluminações, Isabela Oliveira, Salão de Beleza, Marcelo Pintura e Joelme Ricardo, da Minas Gold Pão. E, é claro, não poderia faltar a do Sol Mercearia, né? Meu empreendimento. E aí, minha gente, agora passando para essa temática, né, juntamente com as participantes de hoje, a Lu e a G, eu vou iniciar, né, essa contextualização
A Jéssica, né, passou pela vivência de lutos recentes. E nós tivemos 4 episódios anteriores a esse de hoje, que abordamos o universo do cuidado aos nossos entes. Em especial, a gente sempre adentrava, né, nessa inversão de papéis, nessa gangorra que é a tarefa do cuidado, quando se trata de dedicar-se aos pais, aqueles que tempos atrás foram nosso suporte. E aí, durante o processo do cuidado dos nossos entes, um tema necessário de ser trabalhado internamente, né, é o luto, que é evitado, por vezes, nunca é falado. Mas é preciso que saibamos que existem os lutos e cada um de nós vivenciamos ele de forma singular. Não existe uma receita, um padrão de luto, não. Cada pessoa passa pelo luto de uma forma, tá? E aí, antes de prosseguir, eu queria falar para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. A Lu está aqui com o celular na mão, acompanhando as mensagens, e a gente vai pincelando e respondendo as mensagens de vocês e construindo essa live aqui com vocês. Tá ok? E aí, minha gente, para que eu possa ilustrar para vocês o melhor, eu trago, assim, breves relatos em relação ao que uma matéria da revista eletrônica Consciência, que foi abordada a versão biológica da dor, né, que foi por Suzana Dias. Essa matéria é de 10/5/2007. E na matéria, a Suzana Dias apresenta os tipos, né, e suas fases, né, do luto. E aí são várias fases do luto, né? Tem o luto natural, que é a perda de um ente querido que provoca a falta temporária de interesse, né, pela vida, pelos afazeres cotidianos. A pessoa fica desmotivada, vamos dizer assim. E esse é o processo do luto natural, pois é considerado uma categoria em que o ilutado tenta aceitar aos poucos a morte e se adaptar com a nova realidade. Tem também o luto complicado, né? Que ao contrário do luto normal, a pessoa vai precisar de um apoio profissional. Essa experiência passa a ser caracterizada por sensações de melancolia constante, que pode perdurar por anos ou até mesmo o resto da vida, né? E aí requer o apoio profissional, porque essa pessoa vai apresentar dificuldade de aceitação da morte, foco extremo na perda, falta de ânimo para atividade rotineira, isolamento social, problemas de saúde, alteração de humor, estresse excessivo. Então, esse luto complicado requer muito o amparo de um profissional. Há também o luto antecipado, que é uma das temáticas que falaremos hoje, foi uma realidade vivenciada pela Jéssica, né? O chamado luto antecipado, que se inicia antes mesmo da perda do ente querido. Pois é, isso pode acontecer. Vejam como o luto é algo delicado a ser tratado, que não pode ser negligenciado em hipótese alguma. Ao longo, né, por exemplo, do tratamento de um ente, a família já entra em estágio de preparação para o luto, quando sabe que essa pessoa está em estágio terminal, né? Ou em estágio terminal, seja por alguma enfermidade, seja pela idade, né? Uma debilitação que a pessoa se encontra. Por isso é importante contar com o apoio de especialistas que possam preparar emocionalmente a rede de apoio, os amigos, os familiares, para essa perda. E aí tem também o luto não reconhecido. Veja como são as coisas. Há pessoas que passam pelo luto e não o aceitam, não reconhecem que aquele processo é um luto, né? A morte de um animal de estimação é um exemplo recorrente de luto não reconhecido. Em ambos os contextos, né, a sociedade tem dificuldade para aceitar a dor do outro, porque o luto trata disso, né? É a dor do outro, nem sempre é a minha. E aí, nós subestimamos a profunda ligação efetiva de um animal de estimação, né, como fala aqui, né, do pet, com essa vivência dessa pessoa no seu dia a dia. E aí, nesses casos, né, a morte pode não ser legitimada e a pessoa se vê totalmente sozinha e desamparada diante do luto.
né? Tem também o luto ausente. Esse luto ausente também entra, né, Jéssica, numa realidade que você vivenciou, que ocorre quando a pessoa se mostra indiferente em relação à morte, né, bloqueando seus sentimentos e não permitindo senti-los. Mas isso é provocado não porque a pessoa não queira saber da outra que se foi, mas sim pela ausência por alguma razão. Contextualizando aqui com vocês, houveram muitas pessoas que passaram por esse luto ausente durante a pandemia, em que seus entes foram sepultados sem mesmo que a família pudesse se aproximar. Então, vejam como as coisas são, né? Passa esse processo que é muito dolorido, não diferente dos outros lutos, mas cada um à sua forma. E, por vezes, de maneira inconsciente, a pessoa se nega a aceitar a realidade, sem experienciar as reações naturais de sofrimento e tristeza. Fica ali guardado, mas uma hora aparece. E aí, o luto atrasado também, a Suzana pontua. O chamado luto atrasado é visto como uma consequência do luto ausente e acontece quando o enlutado não vivencia a dor da perda logo após a morte do ente querido. Isso tende a ocorrer quando o indivíduo passa por outras situações delicadas no mesmo momento. Demissão, problema de saúde, dificuldade financeira, etc. E que acaba ocultando o processo de luto. O que é que acontece? A vida não para quando o outro se vai. Então, as questões da nossa vida, do nosso particular, vão continuar emergindo e precisa ser lidado. Ao luto traumático, né, que é associado a acidentes, homicídios e suicídios. O luto traumático ocorre inesperadamente e, em sua grande maioria, vem acompanhado de extrema violência, né? Isso reverbera muito na pessoa que passa por esse luto. Há também o luto gestacional e o neonatal. E quando eu li isso, ficou muito evidente para mim muito que eu via, né? Que a morte por si só, como diz na revista eletrônica por Suzana, ela já é difícil, né, de ser compreendida socialmente e se torna ainda mais complexa em caso de luto gestacional e neonatal. Esses dois tipos de perda são as mais delicadas e, ao mesmo tempo, as mais incompreendidas pelos mais próximos. Veja como são. Muitas vezes essa incompreensão ela vem com comentários do tipo: mas você tem outro filho, vai suprir a necessidade do outro. Ou simplesmente porque foi tão bebezinho, tão cedo que se foi, que as pessoas mas não deu tempo nem se apegar. Mas as expectativas geradas por aquele casal, por aquela mãe, todo o processo que ela passou de gestação, que é o processo natural de construção da relação e da aproximação pai e filho, mãe e filho, não levam em consideração. E aí é um processo muito dolorido. Muitas vezes o casal se sente abandonado socialmente. Há o luto coletivo, né? Que é o último pontuado, que são mortes abruptas. Citar um exemplo aqui da Boate Kiss. O Brasil inteiro se comoveu, né, até hoje, agora com esse documentário que tem, essa série que tem. As pessoas que assistiram dizem que é um estado de luto eterno, né? Então, também agora, na pandemia do Covid-19, como pontua aqui na matéria, que impactou toda a sociedade, criando um ambiente propício ao luto coletivo, né? O assunto é sério, né? Faloterapos. E é por isso que a gente está abordando aqui, para que as pessoas entendam que elas não estão só, né? É uma temática que muitas vezes é deixada de lado, mas é necessário ser tocada. E aí, nesse contexto, qualquer perda tem que ser levada em consideração. A gente não pode menosprezar, diminuir o sentimento do outro, né? Essa introdução foi um pouco longa, mas era necessário que eu trouxesse para vocês dessa forma, para que vocês entendam e não achem que ficou sem nexo, houve uma mudança da temática que a gente aborda, que tem abordado, né, nessa sexta temporada. E aí,
por fazer sofrer essas perdas, por um período, proporcionar o desinteresse pela vida, as atividades que corriqueiramente são desenvolvidas por cada um de nós vão sendo deixadas de lado, né? E só vem a lembrança daquele que se foi. E aí eu começo aqui a nossa interação com as convidadas de hoje, já perguntando para a Lu. Lu, como tem sido a chegada dos relatos do luto nas suas sessões aqui no seu consultório? Então, Joelma, a gente tem que levar em consideração, né, como você mesmo falou, que o luto ele é peculiar, né? Então, a forma que eu vou apresentar aqui não vai ser aquela forma tradicional que todo mundo escuta falar, fulano é luto, tá ali de luto, tá meio melancólica, né, tadinho, mas chega em forma de funções físicas, como a gente já falou aqui antes, né? Chega em forma algo na pele, sintomas, né? Algo na pele, algo nos cabelos, né? Comportamentos, né? Então, assim, depende da pessoa, depende de como ela está vivenciando aquele luto, né? Então, cada pessoa vai reagir de forma diferente. O que você acabou de falar acontece, tudo isso acontece, mas aí depende do organismo daquela pessoa, né? É essa junção que você falou com o organismo, né? Então, chega dessa forma aqui pra gente, uma dor, um sentimento, algo que eu não estou conseguindo mais controlar, né? Choro excessivo, ou falta, né, do choro, ou de acreditar novamente, né? A questão da religião também é muito incluída aí nesse sentido, então é um sintoma também, e é isso que a gente tem que prestar atenção também. Muito interessante essa fala, principalmente nessa questão da religiosidade, né? Cada um lida de uma forma, aprende de uma forma, se é que a gente pode dizer o destino daquele que se foi, né? Ou o destino desses que ficam aqui. E isso impacta, né? É necessário ter coerência entre essa perda e a religiosidade de cada um. E aí, agora, gente, eu quero direcionar a você. Eu gostaria que você contextualizasse a seu modo, né? Como nos relatando como foi essas experiências, né, com o luto, o contato com os lutos que você vivenciou, tanto esse luto ausente como o luto antecipado que você passou. Por favor. Estou aqui pensando, assim, diante do que Lu falou e do que tu falaste agora também, né? Eu tenho tanta coisa para falar, que acho que a gente passava a noite e o dia, e eu ainda ia continuar falando. Enfim, eu pensando nessa temática, quando você me convidou, e eu parei para pensar que são coisas que a gente não reflete no dia a dia, né? Há 15 anos eu venho perdendo pessoas. Tem gente que chega na vida adulta, né, e não sabe o que é perder um ente querido. E há 15 anos eu venho perdendo pessoas muito queridas. Mas aí tiveram 2 lutos bem recentes, assim, que foram os que mais me impactaram. E uma coisa interessante é que eu aprendi a entender por conta de um episódio que você gravou e que você falou comigo, amiga, ó, fiz pra você. Aí fui lá olhar. Enfim. Eu e a minha família, né, fomos mais algumas vítimas da Covid-19, e aí nós tínhamos um tio materno, que inclusive era o mais novo da família, ele era o caçula da família da minha mãe, e aí tinha 8 anos que ele não vinha à Serra Talhada. E aí um dia minha mãe me ligou, Jéssica, Naldo ligou e falou que está muito gripado. E aí como eu era a louca da família, a pessoa que trabalhava na saúde, que estava sempre dizendo que todo mundo estava com Covid. E aí eu falei, mãe, muito gripado nessa época, peça para ele fazer um teste, acho também tudo para você é Covid. Tá bom. E aí só para resumir, porque senão eu vou me estender muito, de fato era Covid, e ele complicou muito rápido. Eu não sei contextualizar a quantidade de dias, assim, mas foi muito rápido. Entre a ligação da minha mãe e ele falecer, eu acho que não foram 10 dias. E ele era uma pessoa saudável, sabe? Era muito ativo. Eu não me recordo exatamente quantos anos ele tinha, mas ele estava na casa dos 50. Mas ele era um homem jovem, ativo.
E aí faleceu, então vieram muitas questões. Primeiro, por que que aconteceu? Porque assim, como ele estava em São Paulo, e lá é tudo muito difícil. Se a gente acha que o SUS aqui é ruim, a gente devia reavaliar, né? Repensar. Porque ele foi jogado no hospital, até hoje eu não entendi. Se foi na cidade que ele morava, na cidade vizinha, e aí num dia de manhã ele liga para minha tia, fala que tá bem, que vai receber alta, à tarde a gente sabe que ele foi entubado. Como assim? Na minha cabeça foi um engano. Então, assim, é muita coisa para a gente processar. Muita, muita coisa. E, resumindo, tudo à distância. E, assim, não podia ficar acompanhante, que era Covid, né? Mas não se tinha boletim com muita regularidade. O que vinha, as informações eram desencontradas. E aí, em um momento, ele estava no hospital, no outro tinha sido transferido. Enfim, então assim, foi um óbito permeado de muitas perguntas, muitas, e que nunca vão ter resposta. Então, isso foi muito doído. Então, foi doído o fato de a gente não vê-lo há 8 anos, foi doído toda essa questão obscura, porque ficou nas entrelinhas. A gente nunca vai entender o que aconteceu de fato. Né? Então, o fato dele não poder ser velado era uma coisa que machucava muito a minha mãe. Então, eu lembro que quando eu recebi a notícia, quando meu primo me ligou, eu achei que ele ia ligar para dizer que meu tio tinha melhorado. Aí falou, ó, perdemos, tal, e me deu uma dor aqui embaixo da costela. Eu fui até lá envergada, assim, de dor. Até hoje eu não entendi essa dor. E aí manhã gritava lá, meu irmão vai ser enterrado num saco preto, ninguém vai ver. E aí a gente tentou, mesmo que de longe, e os filhos lá conseguiram que ele fosse velado, mesmo que sem abrir o caixão, mas o que as pessoas não dão valor. Mas é um processo do luto muito importante. É a materialização daquele evento, né? Assim como às vezes casado, você precisa entrar numa igreja, né? Você precisa para o recém-nascido comprar saidinha maternidade, são rituais e que a gente precisa respeitar. Então eu acho que para a gente ainda teve essa, vamos dizer, sorte, né? De alguma forma velá-lo e muita gente não teve isso. E foi muito pior do que a gente, né? Então, assim, mas ele foi sepultado com tudo que deu para fazer. E aí, isso foi 2021, maio de 2021. Joelma convivia comigo nessa época e você sabe, eu estava numa das minhas melhores fases, assim, fisicamente falando, eu estava bem mais magra, eu estava muito bem. E aí, de repente, entre aspas, né, porque eu não me dei conta disso na época, eu comecei a desandar. Eu comecei a engordar, eu comecei a ter crise de choro, e aí eu parava e pensava assim, poxa vida, eu tenho um emprego bacana, eu tenho uma filha legal, eu tenho um marido que está comigo, e o que é que está faltando? E aí isso, a gente está em 2024, né? Isso foi até 2023, quando você fez o episódio. E aí eu comecei a entender que eu tinha um processo de luto que ficou guardado. E aí tem muito disso. Como ele morava em São Paulo, até hoje, por vezes eu esqueço que ele faleceu. Aí quando eu lembro, hoje eu tô melhor. Hoje eu não entro mais em crise, depois de quase 3 anos, né? Mas no começo eu entrava em crise. Chorava compulsivamente. E geralmente esses choros era quando eu ia dormir. Eu não chorava na frente das pessoas. Então, para as pessoas eu estava bem. O que as pessoas viam externamente era o quê? Eu estava engordando. Eu estava com a pele mais manchada, né? Eu sentia muita dor de cabeça, mas aparentemente eu estava bem, né? Então, aí depois do episódio, eu levei isso para minha terapia e a gente conseguiu ver que era literalmente uma caixa que eu guardei e tampei. E ali ficou esse tempo todo. E aí hoje a gente vem trabalhando. Inclusive, eu nem sei se eu posso compartilhar, mas eu vou compartilhar. Foi uma tarefinha que a minha psicóloga me deu ano passado, eu não consegui fazer ainda. Ela pediu que eu sentasse e eu escrevesse uma carta para o meu tio. Eu não consegui ainda. Não consegui. Algumas cartas, viu, que precisam ser escritas. Eu não consegui. E aí, assim, só contextualizando o outro luto, esse foi a parte, né, do luto ausente, o luto complicado, né? E aí, quando eu vi o episódio que Joelma gravou, ela falava do luto antecipado que eu não conhecia.
E aí eu parei, eu disse, poxa vida, tô vivendo isso faz alguns anos e eu não sabia. E eu comentei contigo, lembra? Por quê? Vamos contextualizar. A minha avó, quando foi o ano passado, não foi? O episódio, minha avó tinha 97 anos. E aí, desde que ela fez 90, na casa dos 90, que eu falei isso pra Joelma, todos os réveillões eu chorava. Aí tinha a parte do choro de gratidão pelo ano que passou, outra parte era o choro de dizer assim, Senhor, será que esse é o último ano com a minha avó? E eu sempre estava nessa expectativa. E aí é muito importante explicar para quem está vendo a gente nessa conversa, não é que eu ansiasse pela morte da minha avó, não tinha nada a ver com isso. Mas eu sabia que ela estava na casa dos 90 anos, que ela não ia até 130. Então eu ficava, apesar de minha avó, acho que ela era mais ativa que nós três juntos. Muito ativa, ela cozinhava, ela fazia tudo, absolutamente tudo. E aí todos os réveillões eram a mesma coisa. E aí eu sempre comentava com ela assim, eita vovó, quando a senhora fizer 100 anos, eu vou fazer uma festa aqui nesse alpendre. Ela sempre dizia assim, ei minha filha, não chego lá não. Ela nunca disse assim, tá bom, nunca. Ela sempre dizia, eu não chego lá, eu não chego lá. Era só o que ela dizia. Aí depois da morte do meu tio, que era o filho caçula dela, ela deu uma caidinha. Ficou bem, mas ela, de vez em quando, ela tinha uns episódios meio estranhos. E aí, ela fez 98, eu sou ruim de conta, mas enfim, eu acho que ela tinha 97 para 98 quando ele faleceu. E aí, quando foi o ano passado, em janeiro, mãe tinha muita vontade de levar ela a Juazeiro, porque ela sempre dizia que não queria morrer sem voltar a Juazeiro. Mas, mãe, vamos com a gente para Juazeiro? Se eu estiver me estendendo, você me corte, viu? Eu adoro falar. E aí eu disse, vamos. A gente foi para Juazeiro. Quando a gente chegou lá, parece que ela estontou, assim. Ela já não sabia quem ela era. Parece que ela estava esperando chegar lá. E aí ela já voltou sem dizer coisa com coisa. Então, de janeiro do ano passado até o óbito dela, ela tinha momentos de lucidez e momentos que ela devaneava, assim. E aí eu começava a dizer, amanhã, olha, a gente tem que começar a se preparar. Então, assim, o luto antecipado já vinha de anos, porque eu vinha nesse pensamento, podia ser o último ano, e eu precisava aproveitá-la. Mas aí quando eu vi ela nessa situação, ela estava bem ainda, fisicamente, eu disse, mãe, vamos, e ela como filha, que cuidava há quase 7 anos, lógico que ela não ia querer aceitar, né? Sim. Aí, mãe, vamos nos preparando e tal, e mãe sempre fugia do assunto. E aí o tempo foi passando e cada dia, eu costumava dizer que era mais um dia e menos um dia, porque ela sempre ficava mais debilitada. E aí eu sempre vou com minha irmã a cada 15 dias para a fazenda. E aí sempre que eu ia a cada 15 dias ela estava pior de alguma coisa. E ou ela não lembrava da gente, aí isso me doía muito. Essa é a primeira vez que eu cheguei, que ela não me reconheceu, eu disse, agora eu não tenho mais para onde correr. E aí ela sempre ia piorando, piorando, piorando. Quando foi no aniversário de 99, meus primos, a gente se juntou, a gente sempre se juntava, foi a família toda para lá. E ali eu senti, porque ela dizia tanto que não chegava nos 100, que eu tinha plena certeza, eu disse, é o último. Eu até comentei com meu esposo, eu disse, foi uma despedida. Ele disse, como é que tu sabe? Eu disse, eu sinto. Ela falava que não ia até os 100. Pronto, passou o aniversário dela, foi em outubro, e aí ela foi só ficando pior, pior, eu vou pular os estágios, e aí em dezembro, dia 4 de dezembro, no dia 3, ela passou mal, a gente foi buscá-la, trouxemos pro hospital, ela estava assim, com o olhinho fechado, não falava nada, eu pensei que ela tinha morrido naquele momento, mas não, a gente trouxe pro hospital, ela retornou e pediu para ir para casa. E aí, chegando em casa, a mãe disse que ela, assim, pediu para comer algo que ela não comia há muito tempo e estava bem. E aí eu cheguei em casa, eu trabalho 3 horas, meu pai me ligou e falou que ela tinha falecido. Mas, assim, no momento, eu tomo remédio controlado e eu estava sem o meu remédio há 5 dias. Aí eu peguei um Rivotril, eu disse, eu vou tomar porque eu vou precisar. A gente resolveu tudo, eu, minha irmã e meu primo, resolvemos e fomos para lá porque ela queria ser velada em casa. E aí eu fiquei bem, porque eu estava meditada também, mas assim, lógico que houve um desespero, porque eu costumo dizer que vovó assim, foi o grande amor da minha vida. Acho que até para além de muita gente que eu achava que fosse,
para mim, mas minha avó realmente significou e significa muito para mim, né? E aí a gente sepultou a vovó e eu passei 7 dias muito ruim. Assim, do dia que ela faleceu, que eu não me recordo agora, se foi uma sexta, eu não lembro, de dia. O dia que ela faleceu, 7 dias depois, eu passei 7 dias horríveis. Eu chorava muito, eu nunca me questionei, nunca perguntei para Deus por quê, porque eu pensava assim, Senhor, minha avó faleceu com 99 anos, sem nenhuma dor, sentada na cadeira de balanço que ela gostava, na casa dela, ela só suspirou, fechou o olho e partiu. Então, eu passei 7 dias para processar isso. Para além do luto que eu já vinha processando, eu processei o luto efetivo nos 7 dias. Na missa de sétimo dia dela, eu era outra pessoa. E aí eu sempre comento com pessoas mais próximas. Sabe aquela coisa de Joel me encontrar e dizer assim, e aí, amigo, como é que tu tá? E Joel, mas só um exemplo. Esperar que eu diga assim, eu tô mal, eu tô chorosa, eu tô depressiva. Os vigias do luto. Isso. E as pessoas se espantam porque eu fiquei bem. Mas eu falo isso para todo mundo. Minha avó é tão presente em mim. Eu tenho tanta coisa dela. Ela me pediu a minha filha. Ela viveu com a minha filha como não conviveu com nenhum outro neto ou bisneto. Né? Então, assim, eu tenho tanta gratidão por tudo que a gente viveu, que eu não me dava ao direito de ficar chorando apesar de muita gente não acreditar, mas não deixar ela fazer uma passagem tranquila pelo meu choro. Não, eu não me permitia isso. Então, eu fiquei bem. Então, hoje eu consigo falar, eu não choro. E não é que eu não chore porque está engasgado. Não, não está engasgado. O que eu precisava colocar para fora, eu coloquei nos 7 dias. E depois disso eu consegui sentar, eu consegui escrever texto para ela, eu consigo rezar por ela. Enfim, consigo ter boas lembranças dela. Inclusive, tatuei a assinatura dela aqui, no meu braço, tá aqui. E ela vive em mim, ela vive comigo. E é isso, assim, eu acho que o luto antecipado, nesse sentido, me permitiu uma outra vivência, coisa que eu não tive com meu tio. Mas com a minha avó, como eu já sabia que ela já estava nesse processo de envelhecimento, ela já tinha dado tudo que ela tinha para dar para a gente. Então, era muito egoísmo da nossa parte, da minha parte, querer ela. Ela já não estava mais andando, ela falava muito pouco. Então, assim, eu disse, mãe, ela está aqui, mas ela não está mais aqui. É muito engraçado, né, essa dicotomia, se eu posso falar assim. Mas, enfim, é isso, assim, e hoje eu sigo muito em paz. Não sigo tão em paz em relação ao meu tio por conta do que eu falei. São perguntas que eu nunca vou responder. Mas com relação à minha avó, eu sigo muito em paz. Muito, muito. E é isso. Gê, muito obrigada por sua partilha. E uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente em relação à terapia, né? O quanto ela lhe ajudou, né? Você já deixou claro. Você quer acrescentar algo mais em relação à terapia? De repente falar para o pessoal se encorajar e procurar a terapia, porque eu sempre vi a terapia na minha vida como um norte para a elaboração de muitas questões. Então, você teria algo para acrescentar? Teria e não teria, vamos lá, se eu consigo elaborar. Quando eu comecei a terapia, foi quando eu planejei minha gravidez, há 8 anos atrás. E aí, como era uma coisa, eu não falei, mas eu tenho TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, que eu nem sabia, fui diagnosticada há pouco tempo, e aí eu fui procurar terapia para me ajudar nesse processo de entender se eu queria ou não engravidar. E aí engravidei, acabou que eu parei com a terapia, e aí depois de um tempo eu voltei, porque eu estava me achando muito agitada, eu estava muito nervosa com a minha filha, enfim. E aí nesse processo de luto me ajudou muito com relação ao meu tio, do que eu falei, assim, dessa caixinha, porque eu vi o seu episódio, eu consegui me enxergar em alguns pontos, mas eu não tinha noção desse sentimento camuflado, guardado, não tinha. E aí ela me ajudou muito nesse sentido. E com relação à minha avó, já era uma coisa que a gente vinha conversando há muito tempo. Do que eu sentia, do que eu tinha medo. Inclusive, foi um dos nossos pontos, depois da morte de vovó, desse receio, que era um receio e ao mesmo tempo não, do julgamento das outras pessoas. Porque hoje a gente vive muito
em função ou não das redes sociais. E eu costumo dizer que o que eu posto na minha rede social é muito do que eu vivo. Então, assim, se eu tenho uma dificuldade com a maternidade, se eu for pegar naqueles itens arquivados, tem muita coisa da época da morte do meu tio, da morte de vovó, do que eu postava, de como é que eu estava me sentindo. E aí eu disse a ela, a minha rede social é o resumo, lógico que não é tudo, que eu não tenho como colocar tudo lá, mas é um resumo fidedigno da minha vida. Então, faz 3 meses que a minha avó faleceu. Eu não vou mentir para você que nesses 3 meses eu não sentei, eu dei uma gargalhada, que nesses 3 meses eu não sentei e tomei uma cerveja. Eu tomei. Isso me faz menos neta dela? Não. Isso não me faz menos neta, nem ter menos amor por ela e nem menos respeito pela história que a gente construiu. Muito pelo contrário, eu acho que eu estou me permitindo ser quem eu sou. Eu disse isso para minha mãe, ela gostava de me ver sorrir, ela gostava da minha alegria. Eu não vou me enfiar num buraco por conta do que as pessoas vão achar. E isso eu consegui elaborar na terapia. Eu já tinha isso elaborado de uma certa forma, mas não concretizado. E a terapia me ajudou nisso, assim, a bater o martelo, dizer, não, é por aqui que eu vou, e aí quem quiser me entender, me entenda, quem não, paciência. E, assim, minha gente, para contextualizar um pouco mais essa questão do luto, eu trouxe também um trecho, né, dessa vez mais curto, de uma outra matéria disponibilizada no site do Hospital Infantil Sabará. Luto. Estamos preparados para morrer e para lidar com a morte? Por Letícia Rangel. E ela descreve o estágio do luto segundo Elizabeth Campbell-Ross, que é uma psiquiatra suíça-americana, que ela é pioneira em estudos de proximidade da morte com pacientes terminais. E aí ela fala desses estágios do luto, né? Que tem o primeiro estágio, que existe o processo de negação, né? E funciona como um para-choque, né? Que o sujeito possa se acostumar com a situação e é preciso aguardar esse processo. E o segundo estágio é a raiva, que surge quando não é mais possível negar o fato da morte, né? E há um sentimento de revolta, de não aceitar. E o terceiro estágio, que é a barganha, a pessoa, né, começa a ter esperança de que possa haver uma volta daquele ente, de uma retomada, um prolongamento da vida, em troca de métodos que acredita ter, ou ações que promovem empreender, né, esse retorno da outra pessoa, como, por exemplo, a religiosidade, né? A dedicação ainda maior às orações, acontece muito, não, vai dar certo, com a fé que eu tenho, vamos se unir. Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. E o quarto estágio é a depressão, é o estágio de sentimento de debilitação e tristeza, acompanhado da solidão e a saudade. É o famoso quando a ficha cai, né? O quinto estágio, que é o processo de aceitação. O enlutado que já conseguiu vencer o estágio anterior, chega agora ao momento em que a saudade se torna mais sossegada, se sente mais em paz e começa a ter condições de se organizar na vida. Mas é preciso a gente pontuar, né, Lu, que nem sempre esses estágios são nessa sequência. E eles podem ir e voltar. E é muito particular para cada pessoa, é muito particular. Não dá para a gente generalizar como é que vai ser. Eu vou citar um exemplo para vocês. A minha avó paterna, ela faleceu, péssima também, né, de lembrar datas, e há muitos anos, eu era uma criança. Eu acho que eu ainda não tinha 11, 12 anos, não. E, na época, eu não consegui chorar. Mas eu senti um desconforto muito grande no meu peito. E aí, há cerca de 2 anos atrás, eu amanheci muito melancólica, saudosista, e na minha cabeça só emergia ela. E aí eu me dei conta que naquela época eu não chorei de raiva dela. Não chorei de raiva, eu chorei de raiva porque meu pai sempre foi muito apegado à minha avó. A minha mãe esteve com ela dentro de casa
mais de 8 anos cuidando dela, e ela era a nossa vivência, era o nosso suporte, era a nossa rede de apoio. Então, era aquela pessoa que estava ali presente em nossas vidas diariamente, em todos os contextos. Quando eu vi minha mãe sofrer, o meu pai sofrer, e eu olhava para ela no caixão, eu dizia, eu não tinha o direito de fazer isso, mas era só uma criança. E aí, há mais ou menos 2 anos atrás, caiu essa ficha. Veja o processo de amadurecimento de um luto. Inclusive, quando tu fala disso, me veio um evento que eu esqueci de falar. Quando o vovô faleceu, o marido dessa minha avó faleceu agora, que era meu avô materno, só contextualizando, quando eu cheguei em Serra Talhada, eu tinha 5 anos. E aí eu ia para a fazenda todos os anos em janeiro e em julho, e eu passava o mês inteiro com eles. Eu e minha irmã, quando ela cresceu um pouco mais, a gente tem 5 anos de diferença, então eles praticamente criaram a gente. Então, por isso que eu estabeleci esse vínculo tão forte. E aí o meu avô, ele faleceu de doença, mais novo, acho que ele tinha 80 e... não lembro, estava na casa dos 80. E aí foi mais doloroso nesse sentido, porque era uma coisa que a gente não esperava. E aí não me permitiram sofrer o luto dele. Porque assim, eu me lembro como hoje, a gente estava no velório, quando eu ensaiava chorar, aí vinha alguém dizer assim, não chore não, sua mãe precisa de você. Aí eu choro. Não chore não, tá? Quando a gente sepultou o vovô, e foi no dia das mães, todo mundo arrasado, Jéssica foi para onde? Jéssica foi fazer almoço para todo mundo. Então Jéssica não pôde chorar, Jéssica não pôde sofrer, e quando Jéssica foi descansar, quando a Isaura foi descansar, quando todo mundo já estava chateado e descansado. E aí, de lá para cá, isso acho que foi em 2010, salvo me engano a memória, eu sempre dizia isso. No dia que a minha avó se for, ninguém vai colocar a mão no meu ombro para dizer que eu não vou chorar por ela. Então, o luto antecipado já vem de muito tempo. Não é uma coisa que eu elaborava só no Réveillon. Então, assim, era uma coisa que você foi falando e eu fui pensando, que eu nunca tinha pensado nisso. E realmente era uma coisa que eu sempre dizia, não digam que eu não posso chorar pela minha avó, porque eu vou chorar pela minha avó. Inclusive, foi uma coisa que por um instante eu me peguei numa dúvida, porque, como eu falei, ela pediu a minha filha e era muito apegada à minha filha. E aí eu parei, eu disse, Jesus, e agora? A avó faleceu. E aí eu fui pegar ela onde ela estava e eu falei, olha, vovó, a Bíblia virou estrelinha. Ela chamava minha avó de Bíblia. A Bíblia virou estrelinha. E ela ficou um pouquinho triste. Quando a gente chegou no velório, ela foi pro caixão, ela tocou na minha avó. Ela entende. Ela tem 5 anos, mas eu fiz com que ela entendesse tudo aquilo. Sim. Então ela passou o tempo todo do velório comigo. Eu não deixei de chorar porque ela estava, né? Enfim, é uma construção mesmo e as pessoas precisam entender, como você disse, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa vai sofrer a sua maneira, né? E assim, só acrescentando na sua fala, quando você falou da questão do velar, aqui na nossa região é muito comum essa cerimônia do velar por 24 horas, ter aquele processo de receber os conhecidos da pessoa que se foi, que também são conhecidos nossos e que partilham, de certa forma, dessa dor, né? E aí já é o processo de elaboração do luto. Aquele processo, e por que eu estou falando isso? Eu fui morar em Maceió, no ano de 2010, e um certo dia, numa conversa na sala de trabalho, né, com pessoas que tinham outras culturas, que tinham outra vivência, principalmente em relação a os sepultamentos, já era do cremar, era do levar o corpo. Algo mais imediato. Exatamente, algo mais imediato, exatamente isso. Quando eu falei que, eu até falei em tom de brincadeira, mas que é uma realidade, e a gente, vocês, tem esse namorico pelas redes sociais. Lá na nossa região, ponto de encontro é no velório, muita paquera acontece no velório, muitas coisas que a gente tem ali naquele momento, mas é uma realidade aqui, né? Todo esse processo de encontro de pessoas, de reencontro de pessoas. Eu vi algo semelhante no Instagram, falava sobre isso que acontece com a minha família, que a gente sempre comenta.
a nossa família é muito grande. Então, tem uma parte aqui, tem uma parte em Sobradinho, em Juazeiro, em Brasília. A gente nunca se reuniu todo mundo em outro tempo. Para um festejo. Só se reuniu E velórios. É incrível. Tem um primo que fala exatamente isso da gente, né, do estado da Paraíba. Silvaninho, um abraço. Ele diz bem assim: a gente só vai se reunir quando morrer um de nós. Qual vai ser o próximo momento? Tipo assim. Mas esse processo do luto, ele é muito particular, também é cultural, né? Tem as particularidades culturais, religiosas, que a gente precisa levar em consideração. Mas o que a gente não pode deixar de pontuar é que precisa ser vivenciado o luto, cada um à sua maneira, né? Você disse que passou 7 dias mal. Já imaginou se alguém tivesse todo o tempo te puxando assim, não, mas já tá bom, sem você ter passado a sua dor, o tempo que você precisava para se restaurar? Não dá, né? E aí, nota-se que a terapia fez diferença na sua vida, né? Fala Terápias, nós estamos chegando ao final da nossa live. Vou passar aqui para a Lu, se ela quiser pontuar alguma coisa. Se não, já pode ir se despedindo do nosso público, que é fiel toda segunda-feira. Eu já estou começando a ficar com saudade dessas lives, né? Essa é a última live em relação a essa temática. Então, eu agradeço. Vou passar para a Lu. Na verdade, eu vou explanar bem rapidinho, né? Porque a gente tá quase a 1 hora de live e passa rapidinho. E aí, para não ficar tão cansativo, eu vou falar só um pouquinho do luto vivenciado e do luto não vivenciado, né? Que o luto vivenciado é aquele que a gente sente ali, normal, como está descrito ali, né? Com algumas alterações que a gente sabe que é possível, né? A parte física também, como ela falou aqui, comecei a engordar, né? Enfim, nesse sentido. Então, se a gente prestar atenção, ela viveu o luto ausente e viveu o luto presente, né? Ambos ali, um juntinho do outro, né? Então, o luto ausente é aquele luto que a gente não pode viver, né? Eu não posso viver esse luto, não porque eu não queira, né? Talvez porque meu organismo também não permitisse, né? Então, como você está hoje vivenciando ali esse luto da sua avó, né? Sabendo que ela se foi, mas você sente a presença dela, é justamente nesse sentido, né? É algo que eu não consigo ali fazer essa separação, né? Então, esse é o luto ausente, é algo que eu não consigo acreditar, eu não quero, talvez não por mim mesma, mas o meu organismo que faz com que eu vá para uma mesa de bar, eu tomo uma cerveja, mas esteja de luto, possa me divertir, mas eu sei que eu tenho aquele sentimento ali, sabe? Inconscientemente, mas isso me permite, porque é o meu organismo, não sou eu que determino, né? E no luto vivido, né, é algo que a gente já compreende, né, as fases, né? E aí cada um vive o luto de acordo com a sua maneira, né? Com uma resposta também do seu organismo. Então, quero me despedir aqui. Foram 5 episódios maravilhosos, né? E vou ficar com saudade, né? Mas, enfim, estou aqui pronta e preparada para outros episódios. Beijos. Gente, quer se despedir do pessoal? Não é que eu não quero, né? Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer a Lu, a paciência. Nem todo mundo sabe, mas a gente fica conversando nos bastidores. Ela solta um episódio, se a gente fica conversando hora na fila, assim. O áudio vai, áudio volta. Enfim, então eu queria lhe agradecer. Foram realmente episódios muito grandiosos, assim, sabe? E agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que teve paciência de ouvir a gente falando tanto. Tá? E muito obrigada, uma boa noite para todo mundo. E estamos aí nas próximas lives agora de maternidade.
Minha gente, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu não vou conseguir citar o nome de todos, mas eu peguei aqui, a Lu me mostrou em particular, sobre algumas pessoas que falaram aqui. Tem a Dena, né? Diário de um Girassol. Dena, muito prazer. Você é uma pessoa que significa muito para mim, você sabe disso. Ferdinando também foi emocionante. A Ju, a irmã da Jéssica, momento excelente, de extrema importância, orgulho da nossa. Olha, minha gente, muito obrigada mesmo. Dark, cheiro para tu também, viu? Para todo mundo. Eu não vou conseguir citar o nome de todos, mas só gratidão. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, tá? E a informação é o melhor caminho para tudo, para elaborar qualquer questão, tá? Então, um beijo grande, um abraço, cheiro no coração de vocês, viu? Foi um prazer. Tchau, tchau.